Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje gravando o nosso quinto podcast e hoje nós estamos com um tema bem bacana aí no nosso podcast. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente, a minha família e, claro, a minha companheira aqui de podcast aqui, a minha filha Renata. Olha só, parece que vingou isso aqui, né? Quinto episódio. E eu comecei com você viu que eu tinha esquecido é, segunda-feira já. Começou já comigo, ainda falta agradecer mais umas pessoas aí. Falta Vai mais? agradecer? Vai agradecer agora? Não, agradeço depois. Então, vai ficar muita gente te agradecendo. Eu vou agradecer agora os nossos patrocinadores maravilhosos. Grupo Alpina, Alpina Veículos, Alpina Beauty, Grupo Cerealista Brasil. E hoje, estreando aqui no nosso podcast São Caetano Debate, quem? Salame Caipira, ó, ganhei até um bonezinho aqui, ó, vou colocar do meu amigo Nikiba e vou falar pra vocês aí do Salame Caipira, que eles estão aí, ó, o melhor salame artesanal do Brasil. Quem tiver precisando aí, quem gosta de um bom salame, nós estamos aqui, ó, servindo aqui um salame gostoso, artesanal, e nós vamos deixar o contato aqui deles, o Nikiba, que é o nosso amigo. Então, salame tradicional, com azeitona, biquinho, provolone, malagueta para quem gosta daquele salaminho picante, né, Renata? Apimentado. Apimentado. Então nós vamos deixar aqui, ó, salame artesanal, salame caipira. Nós vamos deixar o contato aqui do nosso amigo Nikiba. Muito obrigado pelo boné, Nikiba. Até mais. Aí. E hoje, antes de a gente começar a conversar com a pessoa que veio aqui, que a gente tá fazendo um suspense, né? A gente vai dar início a um quadro dentro do nosso podcast que vai dar voz aos moradores aqui de São Caetano. Então, durante essa semana, a gente captou alguns comentários, algumas sugestões e hoje a gente vai falar aqui, né? Claro, hoje nós começamos aí um programa que praticamente que começou o nosso podcast, né? A intenção do nosso podcast era esse, dar a voz ao povo da cidade de São Caetano. Então, nós recebemos aí bastante mensagens, bastante mesmo, e nós selecionamos algumas mensagens aqui para poder passar para vocês aí que estão nos ouvindo e para também o poder público, se puder nos ajudar, a iniciativa privada, quem puder nos ajudar, entre em contato com a gente. Vou começar aqui com nossa primeira mensagem aqui, ó, que é da Elaine do bairro Prosperidade. Um abraço, Elaine. Ela está reclamando da farmácia do posto Caísme. Posto específico da mulher, que alguns medicamentos só tem lá, então é um posto específico lá de mulheres. E ela tá falando que é um absurdo, porque quando ela precisa pegar os medicamentos, o posto tá fechado, porque eles fecham na hora do almoço, e é o horário que ela pode ir lá, então do meio-dia às 2 horas, o posto me parece que tá fechado. Renato, você acredita nisso? Pois é, e aí parece que ela falou aqui, cada dia abre em um horário... Então, complicado. E aí temos que ver o que vamos fazer a respeito disso. Então, pessoal, fica de olho aí que a gente vai achar uma solução. Vamos deixar aqui também pro pessoal entrar em contato para ver o que nós podemos dar de solução para Elaine do bairro Prosperidade. Agora nós temos aqui um amigo nosso aqui que tem 50 anos na cidade de São Caetano, o Silvio, mora na General Osório. E está pedindo uma atenção para os bairros Fundação Prosperidade, São José e Rua Silvia. Tá reclamando também aqui, ó, é ele que tá falando, hein, das cestas básicas que tiraram aí do pessoal que precisa e estão dando para os ricos. Então quem precisa não tá recebendo e os ricos estão recebendo. Então é aqui o Silvio que tá falando, não sou eu, hein. E terceiro lugar, Maria do bairro Santa Paula, um abraço, dona Maria. Tá reclamando das faixas de pedestre. Ela tá achando falta aí na rua Guaporé, sentido Kennedy, atravessando a Alameda São Caetano, não tem faixa lá. E também para atravessar a rua Silvia, não existe faixa alguma lá. Reclama também das guias rebaixadas, ela tem um filho cadeirante e ela tá sofrendo muito com as faltas das guias rebaixadas. E ela faz até um convite aí para as autoridades que quiserem, ela tá emprestando uma cadeira de roda para que eles fiquem um pouco, né, para que eles circulem um pouco na cidade para ver como se sente um cadeirante, né? E finalizando, lógico, ela diz que ama essa cidade, uma cidade que é linda, bem cuidada, só precisa acertar alguns detalhes, né, Renata? Isso aí. Alguns detalhes, mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí pro pessoal cadeirante aí,
que até mesmo no encontro que nós estávamos lá no domingo, lá, né, com a Rafaela, e o pessoal tava nos comentando aí dessa falta de acessibilidade aí dos cadeirantes, né? Pois é, e tem que dar um jeito nisso e rápido, né? Que eles precisam se locomover, né? Claro, com certeza. Agora eu tenho aqui o Marcelo, meu xará advogado, mora no bairro Olímpico, está lutando contra a perturbação do sossego em São Caetano. Então, esse problema que vem aumentando aí muito nos bairros, né? A gente tá toda hora recebendo aí reclamações aí de barulhos, né? Não sei como é que tá aí nos outros bairros, mas se vocês tiverem alguma reclamação, manda pra gente aí que a gente vai passar aí pro poder público aí. E outra coisa, nós vamos chamar o Marcelo aqui para conversar com a gente, porque ele fez um programa aí jurídico aí, eu não sei como é que é, ele falou que vai nos explicar para que nós possamos acabar com essa perturbação. Então nós vamos chamar ele aqui para bater um papo aí uma hora, para abrir aí a mente de quem tiver aí com esse problema aí, né? Boa. Finalizando já aqui o nosso A Voz do Povo de São Caetano, hein? Poucas mensagens nós tivemos, eu acho que nós precisamos de mais, precisamos intensificar mais mensagem, hein? Vamos aguardar, né? Hoje foi o primeiro programa aí, vamos ver como ficamos. E deixar claro que não é só reclamação não, viu, povo? Nós precisamos elogiar também. A cidade tem muitas coisas boas aqui e dar sugestões também. Claro que as pessoas querem reclamar mais, né? Do que elogiar. Mas a voz é do povo. Nós estamos aqui só para transmitir as mensagens de vocês. E para finalizar, o Luiz do bairro Olímpico fala que os moradores da rua 9 de Julho solicitam providências para que faça cumprir a lei municipal e estadual, que proíbe o uso de pipas e linhas com cerol, que está sendo frequente no bairro. Ele diz também que há mais de um ano adultos estacionam carros na esquina da rua Bandeiras, com porta-malas aberto cheio de pipa e cheio de cerol. Adultos com idade entre 30 e 50 anos, que acabam constrangendo os moradores ali do bairro. Isso não está acontecendo só nos finais de semana, não, viu? Ele diz que também agora já está virando frequente aí durante a semana a partir das 16 horas. Então a gente vai deixar aqui marcado aqui nessas mensagens o pessoal da GCM para dar uma passada lá no local para pelo menos averiguar isso aí no sábado e no domingo às 16 horas, na rua 9 de Julho, Sorocaba, Bandeiras, no bairro Olímpico. Isso mesmo. E assim finaliza. Isso aí, gente. Então, se você tiver alguma sugestão, reclamação, quiser falar, isso, a gente tá aqui para te ouvir, claro, certo? E deixar aqui o nosso WhatsApp, 11 97228 1431. 97228 1431. Elogia, manda beijo, manda abraço, manda o que vocês quiserem. E agora? Agora a gente vai começar, né? Primeiro agradecer aqui a presença do Luiz, nosso engenheiro da cura, né, Luiz? Isso aí. Então, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para vir até aqui. Gratidão pelo convite e por vocês terem aceito aí conversar sobre esse tema. Que é isso, nós estamos curiosos com esse tema, exatamente. Nós estamos muito curiosos para ouvir o que você tem para falar, né, Renata? Então vamos começar, né? Bora. Quero saber, a gente quer saber, né? Quem é o Luiz? O que aconteceu na vida do Luiz para ele chegar nessa profissão? Linda, certo. Bela, né? E aproveitar aqui, o amendoizinho tá aqui, o amendoizinho do Cerealista Brasil, você falou? Ah, não falei, vou tomar bronca. Olha, ó, ela esqueceu falou de do salame, falou de tudo, o amendoim que você mais gosta, ela não falou. Tá aí, abraço. Tá aí falado, hein, gente? Vamos lá. Então, na verdade, o que acontece é que, se eu for voltar um pouquinho na minha história, né? Primeiro que eu acho que ninguém, quando é pequeno, pensa em trabalhar com acupuntura, com massagem ou ir para a área terapêutica, né? Porque a nossa ideia que a gente tem quando a gente é criança é de médico, bombeiro, etc, né? Mas acontece que quando eu era criança, eu era pequeno, eu lembro quando eu tinha lá para os meus 10 anos, eu pedi pro meu avô uma calculadora, né? Pedi uma bicicleta para ele, né? E para minha madrinha eu pedi um livro sobre mitologia grega. Com 10 anos. Com 10 anos de com idade? 10 anos. Nossa, então, tava avançado, hein? daí foi meu presente de Natal. Eu queria uma calculadora, eu ficava na serralheira do meu pai, ficava mexendo na calculadora. Eu adorava lá apertar os números lá e tal, e ver os resultados que dava, e ficava perguntando pra minha avó o que significava aquele símbolo, aquele outro. Eu quis a bicicleta, que eu acho que toda criança, quando tem 10 anos, pede uma bicicleta pra andar, né? Claro. E eu também pedi esse livro de mitologia pra minha madrinha. Eu lembro que ela comprou lá um livro que chamava Bíblia da Mitologia Grega, né?
E acontece que desde os meus 5 anos, 4 anos mais ou menos, eu comecei a praticar arte marcial na escolinha, né? Acho que muitas crianças também praticam, que é judô, no caso, né? E eu me encantei, assim, quando eu coloquei o kimono, coloquei aquela vestimenta, assim, eu falei, caramba, né? Me encontrei aqui, né? Aquele cheiro do tatame eu falo que até hoje, quando eu fico muito tempo sem treinar, se eu entro, que nem eu treino aqui no CT aqui da prefeitura, né? No Mário Chequim. Você entra, assim, quem é viciado, assim, na arte marcial igual eu, a gente sente falta daquele cheiro do tatame, sabe? Energia. Daquela energia. E aí acontece que até a minha tia, ela brinca com a minha mãe, porque os meus primos, eles são todos mestiços, né? São todos descendentes de japonês, porque a minha tia, ela, apesar de ter nascido aqui no Brasil, tanto o pai quanto a mãe vieram lá do Japão. E aí a minha tia sempre brinca com a minha mãe e fala assim, nossa, eu acho que a cegonha jogou ele no lugar errado, né? Mas, de toda forma, eu nasci no bairro da Liberdade, então já tá já legal. Dá pra já. entender alguma coisa. Então, sempre gostei da cultura oriental e, de criança, eu pedi esses 3 presentes de Natal, né? Isso é uma coisa que ficou gravada na minha memória, só que até pouquinho tempo atrás, eu diria até uns 6 meses atrás, eu não via muita conexão entre elas. E sabe quem está me lembrando muito, Marcelo, até com essa roupa? Quem? Steve Jobs. Putz, não é o primeiro que eu falei, não. Pelo amor de Deus. E aí, como diria o próprio Steve Jobs, ele fala num discurso dele de Stanford que a gente não consegue conectar os pontos quando a gente olha só pra frente, mas sim quando a gente olha pra trás, né? E eu fui crescendo, fui fazendo as minhas atividades como qualquer outro adolescente, e chegou aquele fatídico momento de a gente escolher a nossa profissão, a nossa carreira, né? E aí, na época, eu lembro que eu tava em dúvida entre fisioterapia, né? Educação física, alguma coisa nesse sentido, Temos né? uma fisioterapeuta aqui do lado. Aqui, Ah, viu? é? É, por isso que eu estou curiosa. Olha Tem lá. várias perguntas aqui. E aí, quando eu fui escolher, na verdade, o que eu mais queria fazer era educação física, né? Só que aí, quando eu fui falar pra minha família, ó, pai, mãe, eu vou fazer educação física, eles começaram a chorar de tristeza, de desgosto, né? Porque vocês sabem que, principalmente, né, imagina há uns 20 anos atrás, mais ou menos, que foi quando escolhi minha profissão, tava incutido no inconsciente das pessoas que quem ia trabalhar com educação física era quem era... O que vocês acham? Vagabundo. Vagabundo, olha lá. Vagabundo. Viu como sai fácil? Não gosta muito de trabalhar, né? E aí meu pai falou assim, cara, não faz isso que isso daí é profissão de vagabundo, né? E ainda mais quando eu fui conversar... Era antigamente, viu? Hoje não, hein? hoje Não vão... Hoje não. E ainda mais quando eu fui conversar com os meus professores, né? E aí eu falei que eu queria ser professor de educação física. O próprio professor de educação física me aconselhou a não ser professor de educação física, né? Caramba. E aí eu fiquei meio sem rumo, né? E assim, é bem bacana porque é uma pressão da família, da escola e da sociedade pra você tomar uma decisão que eles nos fazem acreditar que é uma coisa que você vai escolher e nunca mais você vai poder mudar. Não vai poder Exatamente. voltar atrás. Né? Como se não pudesse voltar atrás. É. E aí eu falei assim, bom, já que isso daí não vai rolar, eu gostava muito de ensinar, de falar, né? Por isso que eu também sou comunicador, tenho meu próprio podcast também, que é o Saúde Integral, né? E aí eu cheguei e falei assim, bom, já que eu não vou ser professor de educação física, eu vou ser professor de matemática, né? E aí eu cheguei e fui conversar com o professor de matemática sobre a minha decisão. E eu lembro que ele estava virado de costas assim para a porta, e quando um professor, principalmente numa escola do estado, ele dá atenção para um aluno, ele vira as costas para os outros, vocês sabem o que acontece o que acontece com os demais, com né? os demais atrás dele, né? Sim. Eu falei assim, professor, é o seguinte, eu tô na fatídico momento aí de decidir, né, o que eu vou escolher, eu tô pensando em ser... Quando eu falei a palavra professor, já escolheu uma lágrima, assim, do olho dele, né? Aí eu falei, de matemática, ele fez assim... Não faz isso não. Ele falou assim, olha só o que a gente passa todo dia, né? Não escolhe isso daí não pra você. Aí ele falou assim, você é tão bom em matemática, por que você não faz engenharia? Né? Porque engenharia vai te dar muito dinheiro. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar aqui, a mensagem, né? A gente cresce achando que a felicidade tá no dinheiro, né? E, na verdade, é por isso que eu acredito que a gente está numa sociedade tão doente, porque tem um monte de gente trabalhando com o que não gosta. Na verdade, não é eu acho. As pesquisas mostram que 98% das pessoas, na verdade, trabalham com o que não gostam.
E, inclusive, quando elas ouvem a música do Fantástico, elas começam a ter espasmos no sofá, né? Porque elas sabem que no dia seguinte elas vão ter que trabalhar com o que elas odeiam. Elas odeiam, né? Puxa vida, é verdade. E eu gostaria agora de perguntar para você, né? Da onde que surgiu engenheiro da cura? Aí acontece exatamente isso. Que você falou de engenharia agora. Isso. Aí eu cheguei e fiz o técnico aqui no George Street, né, de eletrônica. Fiz cursinho, tudo, porque assim, eu escolhi engenharia, só que meu pai também não tinha condição de pagar a faculdade. Então, se eu fosse fazer engenharia, eu ia ter que fazer uma universidade ainda para fechar com chave de ouro pública. Então, eu tive que ralar, fiz o primeiro ano do vestibular, tomei pau, só fui passar da segunda vez, e aí finalmente consegui passar na Federal do ABC, né? Só que acontece que eu passei na faculdade, e quando eu passei, é claro que tem aquele momento da paixão, tudo é novidade, então bacana, né? Legal. Só que aí passou os primeiros 4 meses, porque lá na faculdade é quadrimestral, aí eu reuni com o Conselho Jedi, que é o pai, a mãe, a noiva, né? Falei assim, ó, eu não tô, sabe, parece que a coisa tá muito difícil, né? Tinha que ser uma coisa mais fluida, eu tô sentindo muita dificuldade, né? Não tô gostando. Não tô gostando e tal. Aí eles falaram assim, pô, você prestou 1 ano, não conseguiu. Prestou o 2º ano, conseguiu. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar, você vai desistir agora? E aí eu lembro que a cada ciclo, toda vez que terminava, eu passava por essa reflexão, conversava com eles, e aí cada vez a conta ficava maior, porque eles falavam assim, pô, você já fez 2 quadrimestres, vai desistir agora? Depois você já fez 1 ano, vai desistir. Aí eu sei que foi indo, e eu me formei. E trabalhei 2 anos na área. Caramba. Mas, como eu falo, se uma mangueira, né, ela se esforça pra caramba pra dar maçã, eu acredito que é capaz que um dia surja uma maçã na mangueira, mas quando você morder a maçã vai ter gosto do quê? De manga. De manga, né? Isso. Então eu tava nesse caminho, eu tava nessa profissão, só que eu sentia um vazio, como se algo não me preenchesse. E lá atrás eu queria ter feito a educação física, ter ido para a área da saúde. Então, eu fui mandado embora do meu último trabalho da engenharia e eu resolvi de uma vez por todas não trabalhar mais nessa área. E o momento que eu fui mais feliz dentro da área da engenharia foi quando eu fui dar aula de pneumática. Eu cheguei a dar aula de pneumática dentro das empresas, né, de automação industrial. E eu fiz engenharia de automação. E aí, tipo, eu cheguei, fui mandado embora e resolvi fazer essa transição de carreira para a parte de terapia. Quando eu fui mandado embora, o meu pai e minha mãe falou assim, né, nossa, que pena, né, ficaram tristes, falaram, mas logo você consegue, né, alguma coisa na área, mas na minha cabeça eu já sabia que eu não ia voltar. E mesmo porque, durante a faculdade, eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo, né, e eu fui fazer um curso lá numa comunidade carente, e nesse curso a gente aprendeu tudo sobre empreendedorismo. E eu estudei muito na época, eu lembro, a vida do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp hoje em dia, né? Foi dono do Orlando City. E eu ouvi a história dele e falei assim, olha, eu não sei como, mas um dia eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser parecido com esse cara, né? E aí acontece que eu já tinha essa questão de empreender dentro da minha cabeça. Eu trabalhei em empresas grandes dentro da engenharia, né? Nesses 2 anos que eu atuei no mercado. Empresas, inclusive, que os meus próprios colegas dariam tudo para estar lá no meu lugar. E aí eu lembro até que, inclusive, uma dessas empresas, quando ela foi querer renovar o meu estágio, eu falei assim, eu não quero. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei, eu não quero, não quero esse ambiente da empresa, da indústria, eu não me encontrava, né? E uma das coisas que sempre me inquietou desde criança, né, foi uma pergunta que sempre pairou na minha cabeça. Por que tem pessoas que são tão doentes, né? Você pode ver, tem gente que toda hora você vai conversar com ela, ela tá doente. Isso. E ela resolve uma coisa, parece que aparece outra, ela tá sempre doente. E tem pessoas que não, parece que passa a vida, né? Nunca fez uma cirurgia, sem problema nenhum. Isso me inquietava demais. E aí, quando eu tinha lá pros meus 17, 18 anos, eu conheci uma religião, não sei se vocês já ouviram falar, chama Messiânica. É uma religião que tem o Jorei, E lá nessa religião eles falam muito sobre essa questão de que as doenças, na verdade, elas aparecem no nosso corpo, só que elas começam lá na nossa mente, no nosso espiritual. E isso daí eu achava fantástico. Eu falava, nossa, eu acredito muito nisso, eu ficava pensando, né? E eles falam muito, né? Além da religião em si, eles têm muita questão da filosofia de vida. E eles pregam muito por uma alimentação mais natural, alimentos orgânicos. Eles falam que
a pessoa, quando ela tem menos toxinas no corpo, ela trabalha melhor. Eles falam muito sobre você evitar ao máximo ficar tomando remédio, porque o remédio intoxica o corpo. Só que quando o criador da religião, da filosofia, falava isso há 60, 70 anos atrás, ele era considerado um maluco, né? E hoje em dia, tipo, praticamente tudo que ele fala foi comprovado pela ciência, né? E aí eu fiquei encantado. Aí acontece que eu estudei a parte da terapia, né, das massagens, acupuntura, quiropraxia, e até uns 6, 7 meses atrás eu ficava me perguntando, né, mas por que eu fiz engenharia, né? É como se as coisas não se conectassem. Eu sabia que eu tinha uma facilidade dentro da área administrativa por ter uma clínica, porque assim, muitos terapeutas que vão para essa área, eles têm dificuldade em se manter dentro da terapia porque não tem essa visão de finanças, visão de números, empreendedora. Mas mesmo assim eu falava assim, mas por que a engenharia? Eu ficava me perguntando. E aí num determinado dia, eu sempre acordo pelas manhãs, faço as minhas orações, eu fiz essa pergunta para Deus. Falei assim, Deus, conversa com o meu coração, me responde por que eu fiz a faculdade de engenharia, né? E aí eu fiz as minhas orações e depois que eu terminei as orações, veio dentro da minha mente o porquê que eu tinha feito a faculdade de engenharia. Acontece que nos últimos 6 anos que eu tenho a holoclínica, eu tenho estudado a minha mente, como eu criei várias doenças no meu corpo, né? E muitas delas até têm o passado, né? Como os meus próprios clientes passavam pelas doenças. E eu falo que o meu estudo é baseado em 3 pilares. No meu próprio autoconhecimento, no meu estudo, né? No estudo da própria clínica ali, né? O estudo do dia a dia, e no estudo de referências bibliográficas, igual eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para vocês. Então ele é baseado nesses 3 pilares, no conhecimento científico, na própria prática do dia a dia e na minha própria experiência observando o meu corpo em relação às emoções, os pensamentos que eu tenho, os comportamentos que eu tenho, atitudes que eu tenho. Eu fui vendo que, dependendo das emoções, ou dos pensamentos que eu tinha, ou dos comportamentos que eu tinha, os sintomas que eu estava passando, eles diminuíam ou aumentavam no meu corpo. Entendi. E eu comecei a achar uma correlação. E aí, quando eu terminei a minha oração, Deus falou com o meu coração e me veio a resposta. Ele falou assim, filho, você é um engenheiro de cura. Aí eu falei, engenheiro de cura, né? O que será que ele tá querendo dizer com isso, né? E aí me veio na cabeça esses 3 presentes. A bicicleta, a calculadora e o livro da mitologia, né? Que a bicicleta é porque até hoje eu sou um fanático, um viciado por artes marciais, pela cultura oriental. Tô para pegar minha faixa preta de jiu-jitsu, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com essa questão do corpo, do esporte, da saúde, né? E eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo aqui um dia tivesse esse privilégio de poder treinar alguma arte marcial, que eu acho que é extremamente benéfica, porque eu acho um esporte muito completo, porque ele traz toda uma filosofia, uma disciplina que você carrega fora das 4 linhas do tatame. Pô, legal. Né? A calculadora, como vocês já perceberam, é porque eu acabei indo fazer engenharia numa época da minha vida. E a Bíblia da mitologia é porque as histórias, se vocês pegarem dentro da mitologia, sempre tem um fundo, né? Tem um porquê. Uma parábola, Uma né? parábola, que dá pra gente usar né? sempre. Tem uma vários explicação, momentos. né? Tem uma mensagem, né? Assim como tem as mensagens na Bíblia, nos livros do budismo, tem uma mensagem ali por trás. E aí, então, a Bíblia da mitologia, ela me trazia essa questão do autoconhecimento, do estudo da mente, né? Tanto que várias coisas dentro da psicanálise fazem referência à mitologia grega, né? E aí, então, eu lembrei que, na verdade, nos últimos 6 anos eu estava estudando como a gente pode criar uma metodologia eficiente para a gente se curar de N doenças, inclusive Parkinson, câncer, doenças que, em teoria, pela medicina nem teriam tratamento, né? E aí eu criei toda uma mitologia, um passo a passo, que eu chamei das 7 camadas da engenharia da cura, e aí por isso que eu sou um engenheiro de cura. Eu peguei a parte da saúde e transformei ela de uma forma didática e lógica, porque nós estamos numa sociedade ocidental, então para as pessoas daqui do Brasil entender, não adianta a gente querer explicar por metáforas, toda essa questão do autoconhecimento. Tem que ser uma coisa extremamente lógica, uma receita de bolo, um algoritmo. E aí foi isso que eu criei. E aí você tá escrevendo um livro? Um livro chamado 7 Camadas da Engenharia da Cura. Tá pra ficar pronto já. Olha, Olha legal. A aí, hora que você muito bom. fizer o livro, traz aqui pra gente. fazer. Claro. Podcast. Então, continuando e aproveitando esse gancho aí, a gente tá no mês do Outubro Rosa.
que é um Isso. mês muito importante de conscientização e prevenção do câncer de mama. E eu, como fisioterapeuta, uma das minhas primeiras linhas de pesquisa foi sobre o câncer de mama e a qualidade de vida. Uhum. E no meu estudo lá, eu vi que quando as pessoas se tratavam só dentro do ambiente hospitalar, o nível de cortisol delas era 1. Quando eu tratava elas longe do ambiente hospitalar, num parque, perto da natureza, perto da terra, o nível de cortisol delas diminuía. Uhum. Né? E parece que você tem algo a mais aí para falar sobre isso pra gente. E eu queria saber como que a engenharia da cura pode falar um pouquinho mais sobre os tratamentos com câncer, e principalmente do câncer de mama, já que a gente está no outubro rosa. Você acredita que pode ser evitado? Eu acredito que pode ser evitado pelos nossos hábitos de saúde, pelos nossos padrões de pensamento e pelos nossos padrões de emoções que a gente sente, né? Mas como eu não sou médico, então eu deixo bem claro aqui que, em primeiro lugar, a pessoa deve fazer lá os exames de toque ali na mama, Sim. Consultar um médico, mesmo porque as 7 camadas da cura, elas são cumulativas, são degraus, né? E a pessoa passa pela essa camada do físico, que a gente chama. Então eu posso explicar rapidamente cada uma das camadas? Claro. Então eu falo que, assim, o ser humano ele tem prazer em procrastinar, né? Em deixar para depois o que ele precisa fazer hoje. Realmente libera no nosso corpo uma sensação de bem-estar, que é a dopamina, a serotonina, né? E aí o que acontece é que eu falo que tem a primeira camada, né? Que é a camada 0. Qual que é a camada 0? Quando a pessoa tá com um problema de saúde e ela, na verdade, não faz absolutamente nada, já viu? A pessoa fica e todo mundo fala, o próprio marido, esposa fala, marca um médico, vai atrás disso, não é normal aparecer uma mancha dessa e não sei o que e tal. E aí, né, aquilo não resolve, aí incomoda tanto que o primeiro passo é a primeira camada que eu falo, que é a camada do físico. E aí, finalmente, a pessoa toma uma atitude. Geralmente, a primeira atitude que a pessoa toma não é nem marcar o médico. Ela vai numa farmácia Isso. e pede alguma coisa pra diminuir a dor ou pra sumir aquela mancha, né? Agora entra no Google, né? Que é Pra ver. uma coisa que eu falo que eu sou totalmente contra. Eu não sou contra a medicina, mas eu sou contra a automedicação. Então, se for pra pessoa se medicar, ela tem que consultar um profissional e ver, né, a patologia que ela tem, o sintoma que ela tem, e o profissional é o melhor, né? Afinal de contas, né, ele estudou pelo menos 6 anos Claro. para te falar, né, devido ao seu peso, seu sexo, etc., o melhor medicamento que você precisa tomar. Mas, enfim, aí a pessoa vai lá e começa a cuidar do físico. Ela vai lá no médico, né? O médico faz lá a receita, ou fala para ela qual que é o tratamento, ou pede exames, né? Só que acontece que muitas vezes, eu percebi isso na minha própria vida, né? Como eu falei, atendendo os pacientes e através desses livros, a pessoa cuida do físico, né? Vai lá, faz a cirurgia, tira o tumor, ou sei lá. Só que vocês já viram que tem muitas vezes que aquilo volta? Sim. Ou, se não volta naquela determinada região do corpo, aparece num outro lugar um outro problema, que é que eu falei, aquelas pessoas que parecem que sempre estão doentes. Sim. Então a gente começou a chegar à conclusão que tem uma segunda camada, e essa segunda camada a gente chamou de energia. E o triste, né, ou não, porque através desse podcast a gente faz com que as pessoas transitem mais fácil de uma camada para outra sem precisar passar por isso, é que a gente evolui ou a gente aumenta nosso nível de consciência somente por 2 ferramentas. A gente cresce ou pela dor ou pelo amor. Então fazer esse podcast é fazer as pessoas se informarem e procurar crescer pelo amor, pela quebra de paradigmas, pela quebra de preconceitos. Porque o que acontece? A segunda camada, que é a energia, são as técnicas que eu trabalho lá na clínica, por exemplo. Que é a acupuntura, a massagem, reiki. Ou até mesmo quando a pessoa procura essa energia em algum local espiritual. Por exemplo, na igreja dela evangélica, ou com o padre, ou na igreja... no centro espírita, na Umbanda, sei lá, ela vai se encontrar em algum lugar e vai começar a perceber que a doença, o problema que ela está passando não é só físico, que é a primeira camada, ele também tem um fundo energético, espiritual, né? E aí essa é a segunda camada, que a gente chama de energia. Acontece que até a segunda camada, vocês podem perceber que a cura, a questão para resolver, está nas mãos do outro.
Sim. Na primeira camada, ela espera que o médico resolva. Na segunda camada, ela quer que o acupunturista resolva, o massagista resolva. Então, por isso que a gente fala que a terceira camada são os hábitos. É a pessoa mudar os hábitos, os comportamentos que ela tem. E ela começa a perceber que, por exemplo, a pessoa vai lá fazer um tratamento para lombar. Ela já foi no médico, tomou medicação, às vezes já foi até cirurgia, ela vai lá fazer massagem, ventosa. Aí eu falo para ela, não adianta você fazer tudo aqui se você dormir na posição inadequada, se você não fizer atividade física, se você não gerenciar seu estresse. Então ela precisa mudar os hábitos. Então essa é a terceira camada, a gente chama de hábitos. Aí vem a quarta camada. A quarta camada eu chamo de identidade. O que é identidade? Esses livros aqui, e também estudando a minha própria vida, eu comecei a perceber que às vezes a pessoa, ela vai no médico, faz acupuntura, tem uma alimentação boa, só que ela é incoerente com ela mesma. Ela não sabe quem ela é. Ou se ela sabe, ela mente para ela mesma. Então, quantas e quantas pessoas aqui estão nos assistindo e são artistas, mas estão trabalhando num banco? Verdade. Sim, exatamente. Quantas e quantas pessoas aqui estão nos assistindo e gostariam de ser vendedor, ter uma barraquinha de cachorro-quente lá na estação de São Caetano, mas por vergonha do que os outros vão falar ou do que os outros vão pensar, ele prefere trabalhar numa loja de blindagem. Sei lá, eu tô dando exemplos aleatórios aqui. Mas de toda forma a pessoa não está sendo ela mesma, com vergonha do que os outros vão pensar dela. Isso. E ela vive por comparação. Só que ela se compara com um outro eu que não é ela. E nós somos únicos, Deus criou a gente único. Então, quando eu falo assim, eu sou engenheiro de cura, vocês já conheciam algum outro engenheiro de cura? Não, nunca nem tinha ouvido falar. Então, porque isso foi um acrônimo, né? Duas palavras que eu juntei para especificar de uma forma bem específica quem eu sou. E eu tenho certeza que o Marcelo tem uma palavra para ele, a Renata tem uma palavra para ela. Então, cada um de nós é extremamente único, né? E não adianta a gente querer ficar se comparando. Quando veio esse termo na minha cabeça, eu até conversei com uns amigos, eles falaram assim, quando você começar a falar isso, todo mundo vai tirar sarro de você, vai dar risada. Eu falei assim, podem dar risada, podem falar o que for, né? Porque isso é o que torna a gente único. Não vou ter vergonha de ser quem eu sou, né? E eu sinto isso. Muitas vezes a pessoa, ela não sabe quem ela é. Então a primeira coisa que ela precisa saber é quem ela é, do que ela gosta de fazer e etc. Aí a gente vai pra quinta camada, né? A quinta camada eu chamo de perspectiva ou percepção. A pessoa ela precisa mudar a perspectiva, a percepção dela para chegar na sexta camada, que é o propósito de vida. Porque entre a identidade, que é ela saber quem ela é, e o propósito, eu brinco que tem o vale dos bloqueios. Vai vir vários bloqueios emocionais, várias coisas dentro da cabeça dela que vai impedir que ela coloque em prática o propósito de vida dela, que lá no Japão, inclusive, é um dos principais fatores de longevidade na ilha de Okinawa, em Ogimi. Tem até um documentário na Netflix que fala isso, que é como viver até os 100 anos. E eles falam que é o Ikigai. Sim. Iki é vida e Gai é propósito. Então as pessoas que vivem através do seu propósito de vida, fazem aquilo com prazer, e não precisa ser nada de outros planetas. Porque quando eles foram entrevistar lá os japoneses, alguns tinham o Ikigai de regar o jardim todas as manhãs, cuidar do netinho. Então você tem que ter um porquê, um propósito, um motivo pelo qual você acorda todos os dias pela manhã, né? Legal. E aí a sétima e última camada eu falo que é a plenitude, que é o quê? Muitas vezes, né, a pessoa ela passa por tudo isso, ela tá até mesmo no propósito de vida dela, ela passa por inúmeras terapias e mesmo assim ela tá com aquela doença não se cura. E muitas vezes ela vai ter que aprender a conviver com aquela doença. Então ela tem que ir para a plenitude, que é a última camada, a sétima camada. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que um dos meus maiores mestres, que é o Marcos Rossi, não sei se vocês conhecem ele, que é aquele rapaz que não tem nem os dois braços, nem as duas pernas. Sim. E a última que ele aprontou foi dirigir de Natal até São Paulo num carro totalmente adaptado. Chegou a passar até no Fantástico. Eu sou um dos alunos dele, né? Ele é um dos meus mentores. E no último treinamento que eu fiz com ele, né? Ele é aluno direto do Tony Robbins, que é um dos maiores coachings do mundo. Ele colocou uma pergunta e colocou um cronômetro no telão e perguntou o seguinte: mesmo uma pessoa sabendo que ela vai morrer, ela pode ter qualidade de vida? Sim. Por quê? Porque ela tem ela sabe quem ela é e o porquê que ela tá aqui. Eu acho que é isso. O que vocês acham que é a resposta que ele respondeu? Tem que aproveitar, ué. A vida. A vida Exatamente. tá aí pra ser aqui vivida.
Todo mundo, quando nasce, a gente já sabe que a gente vai morrer. Então, Só se não sabe você tá quando. aqui, aproveite da melhor forma, Vive né? intensamente. Exatamente. Então, olha a resposta que ele colocou no telão, né? As pessoas começaram a se emocionar e preencheram e tal, né? Porque a gente tava naquelas imersões igual tem nos Estados Unidos, sabe? Que tem aqueles telões Sim. e põe aquela música, o ar-condicionado Gelado. no mínimo, né? A galera Tá até ali tremendo, não né? pode almoçar, então... E aí a galera começa a falar do filho e que, né, que quer chegar em casa e abraçar o filho. Aí ele falou, a resposta é sim, ela pode ter qualidade de vida sim, porque a qualidade da nossa vida é a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções. É isso aí. Não é o que você tá passando. Porque a dor, a gente não consegue escolher. A dor, ela é real. Mas o sofrimento é opcional. Sim. Sim. Então, como cada um de nós está gerenciando o nosso sofrimento, né? E se nós pensamos ainda que somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne, na matéria, independente da religião que você tiver. Acho que todos acreditam nisso, né? Sim. Somos seres de um outro lugar, espirituais, né? Seja você católico, evangélico, umbandista, vivendo uma experiência na matéria. Então, o período aqui é muito curto, né? E eu sempre brinco com isso, eu falo assim, Marcelo, se você fosse viajar pro país que você mais admira, fazer uma viagem, qual é o país que você mais gosta? Eu É. nunca saí do Brasil. Nunca saiu? Eu não gosto Mas de se andar de você avião. Eu não... se você fosse conhecer um Eu tô país assim, um país medroso. que você admira Se assim. desse pra ir de carro. Ah, eu quero É. ir, eu quero conhecer as pirâmides lá. Isso, vamos Acho supor que você bonito. fosse pro Egito. E você soubesse que você vai ficar lá uma semana. Você iria, nesses dias que você vai ficar lá uma semaninha, você iria dormir até tarde? Não. O que você iria E fazer? aproveitar o máximo possível os dias lá. Exatamente. Nem dormir direito ia dormir. Igual quando você é criança, que você tá em férias. Você já acorda naquele gás pra ir brincar, Pra pra querer ir aproveitar. ver as pirâmides, passear o máximo possível, que você sabe que você vai voltar, não é? Claro. E a vida não é isso? É isso mesmo. Tem que aproveitar. A vida eu falo que é uma viagem para um hospital. Porque todos nós estamos aqui para se curar de algo. Que é uma escola, que a gente vai aprender alguma coisa. O que a gente vai aprender nessa nossa trajetória da cura, né? Uhum. E sabe o que é o pior? Que a gente não sabe o dia da passagem de volta. Porque quando a gente vai fazer essas viagens, a gente ainda sabe, eu tenho uma semana, tenho que precisar... E a gente que não sabe nem quando a gente vai voltar. A gente nem sabe Exatamente. se hoje à noite eu vou sofrer um acidente, eu vou pegar alguma coisa lá em cima do meu armário e vou cair, vou bater a cabeça, se esse aqui é meu último podcast, não sei. Então o que eu tenho que fazer? Por não saber, eu tenho que fazer esse daqui ser o melhor podcast de todos que eu já gravei. Claro. E Legal. assim eu acho que todos nós deveríamos viver, né? E com essa humildade de que tem certas coisas que realmente a gente não vai conseguir resolver na nossa vida se a gente colocar só a nossa força. Então a história do livro é exatamente essa. É a jornada de um engenheiro que descobriu na última camada que certas coisas não têm lógica. E que se ele não se entregar para Deus, flexionar o joelho, abaixar a cabeça e deixar nesse esquema, né, esse sistema de entrega, deixar que Deus atue na vida dele, tem certas coisas que são além da percepção humana. E ele nunca vai terminar toda essa lógica das camadas. Caramba, hein? Forte, hein? Muito bom. Viu? Tem que ler esse livro aí, Renato. Você viu? Você lê e Tem depois que você me conta. ó, publicar logo. É, já tá pra sair, não tá? Que você falou? Tá pra sair já. Aí, que bacana, hein? Muito bom. Vamos pra E próxima. aí, pegando aí, Claro. emendando aí, uma pergunta aqui. O que leva uma pessoa a sair de uma camada e ir para outra? E o que evita ela de sair de uma camada e ir para outra? Então, infelizmente, né, são os bloqueios, as objeções, os preconceitos, né? Eu acho que existem duas objeções universais que as pessoas sempre falam, que é não tenho tempo e não tenho dinheiro. Então, marca um médico, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Ou marca uma acupuntura lá, às vezes isso daí resolve com a acupuntura, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Ou, cara, eu acho que você tem que começar a fazer uma caminhada, você quer... Não, você não... A maioria das clientes, quando senta lá na minha frente, quando eu termino lá de fazer uma massagem e tal, eu falo assim, e aí, vamos fazer um tratamento? Ih, mas sabe que você não sabe que é a minha agenda. Minha vida é uma loucura. Eu ouço isso 24 horas, que a vida da pessoa é uma loucura. Eu falo isso né? toda hora. Não tenho tempo pra nada. Então, assim, a gente, né, você pergunta assim pras pessoas, e aí, como é que tá a sua vida? Tô corrido, e você? Tá corrido, e você? Então, a gente tá correndo, mas a gente tá correndo pra chegar onde? Isso que eu me pergunto. Verdade. Tá todo mundo correndo. Em vez de correr, por que a gente não começa a caminhar? Porque quem corre não aproveita a paisagem. Quem tá caminhando contempla. Né? Legal. Então, quando as pessoas às vezes vão lá na clínica e falam, e aí, tá corrido? Eu falo, não.
Aí dá aquela tela azul, né? Eu A vejo o pessoa mouse fica, girando assim, tan, dan, dan, né? Porque todo mundo concorda com a pessoa e sempre a outra pessoa responde. Não, tá corrido mesmo, né? Uma correria, não sei o quê. Eu falo, não, eu tô caminhando um dia de cada vez, aproveitando o máximo que dá. Mas eu preciso estar no momento presente. Porque uma das coisas que mais adoece a gente é a gente ficar, né? Ou no passado ou no futuro, ficar só aqui na cabeça, né? E você pode ver, o celular, você ficar abrindo um monte de aplicativo, tem uma hora que ele até dá uns pau, ele não quer abrir as Não janelas, aguenta, porque ele fica quente, né? Isso. Então você imagina a nossa cabeça. É. Pensa no banco, pensa na empresa, pensa não sei o quê, pensa. E a sua esposa que tá jantando ali com você na sua frente, você tá prestando atenção nela? Verdade. Nos olhos dela, no cheiro dela? Pode ser a última vez, Sim. né? Então eu acho que esse exercício da gente ficar no momento presente ele é essencial. E o que mais atrapalha a gente é essas desculpas que a gente dá. E eu descobri, né, através de algum dos livros que serviram como bibliografia para 7 camadas da engenharia da cura, que existem 9 sabotadores internos dentro da gente. O controlador, o perfeccionista, o esquivo, né, o prestativo, que é o famoso bonzinho, ele cuida de todo mundo, não cuida dele. E essas desculpas, né, tem um monte de gente que vai lá, e aí, vamos fazer um tratamento? Eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu filho. É verdade. Ué, mas se você ficar doente, quem que cuida do seu filho? Verdade. Se o seu pé continuar piorando, você não conseguir nem mais pisar, quem que vai cuidar do seu filho, né? E o que faz a gente conseguir de uma camada para outra é principalmente o amor. E aí tem um termo em grego que é o amor próprio, chama philautia. Existem 11 tipos de amor. Um dos tipos de amor que faz a gente de uma camada para outra é o principal deles, eu acredito, é o philautia, que é esse amor próprio. A gente se admirar, ter um caso sério de amor com a gente mesmo. Se amar. Né? Porque isso que é o que faz a gente querer cuidar da gente, né? Mas é como se fosse essa xícara aqui, né? Como é que eu vou me amar se muitas vezes eu tive uma infância, né? Cheia de traumas, cheio de bloqueios, etc. Então eu preciso encher essa xícara para ela conseguir encher a próxima. E aí, onde que a gente enche a nossa xícara? A gente tem que ir lá na fonte. E aí, quem que é a fonte? Novamente, é Deus. Por isso que o amor mais sublime que existe é o ágape, que é um dos tipos de amor, que é o amor divino, o amor de Deus. E aí depois que eu sinto amado por Deus, né? E por que eu preciso me sentir amado por Deus? Porque na própria Bíblia fala, né? Que Ele nos amou primeiro, dando o seu único filho em nosso nome. Então, eu me sinto amado por Deus, porque Ele deu o ser mais puro que existia, que na verdade era uma própria manifestação dele, que era Jesus, pra eu não precisar ter mais pecado, nada. E aí eu me sinto amado. E eu me amo tanto, que aí esse copo aqui ele vai começar a encher, não vai? Uhum. E aí ele vai transbordar. E na hora que ele transbordar, eu consigo encher o do lado. E que geralmente quem tá mais perto da gente, qual que é o copo mais próximo? É o seu cônjuge. Que aí vem o amor eros, que é o amor do casal, o amor erótico. Uhum. E aí por aí vai, são 11 tipos de amor. E aí a pessoa, quando ela se sente contemplada por essas 11 faces do amor, como se fosse um diamante, ela se torna um ser pleno. Ela se torna um ser pleno e aí ela não procrastina mais na vida, né? Eu acho muito engraçado, né? Eu tô prestes a realizar uma cerimônia de casamento, várias pessoas declinaram o convite, né? Mas se fosse o velório, elas viriam, Sim. É verdade. Infelizmente, né? né? Então a gente exalta e dá mais valor pra morte do que pra vida, né? Então eu acho que é isso, essas mensagens que eu quero deixar aqui na nossa conversa de hoje. A gente saber valorizar cada segundo, né? Sim. Legal. Agora vamos mudar um pouquinho aqui. A gente está curioso aqui para saber quais as principais queixas que as pessoas levam até a sua clínica lá. Olha, a número 1, top, dor na lombar. Dor na lombar. Dor na Olha lombar. que coisa. Eu tenho. Dor na lombar. Eu tenho. Bravo. Tá, e aí é como eu falei, se a gente for andando nas 7 camadas, né, a primeira coisa que você precisaria fazer, ir ao médico, Ele ver foi. como é que tá fisicamente. Foi. Aí depois a gente entraria com as terapias integrativas, que é Aí massagem, Já acupuntura. cortou porque falou que não tem tempo. Aí, ó, tá vendo? Ah, mas não dá, você sabe que Olha vai lá. correndo. Mas eu vou falar, eu gosto do que eu faço. Tipo, essa correria, eu gosto. É a minha vida, eu adoro isso daí. Então eu vivo bem. Aí depois Sim. entra os hábitos, né? Então teria que ver o colchão, a posição que você tá dormindo, se a gente precisaria entrar com fortalecimento, né, fisioterapeuta? Pois é, tá em casa. Tá tudo lá. Mas daí Casa de ferreiro, espeto falha. de pau, né? E aí depois disso, é claro, ver se o que você
trabalha você gosta, né? Sim. E mudar a perspectiva, porque geralmente as dores na lombar, o fundo emocional, é uma percepção de desvalorização. Então pode ser uma desvalorização na parte financeira, amorosa, ou até mesmo não se sentir valorizado lá no seu inconsciente pelo pai ou pela mãe. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha na camada da perspectiva é a pessoa se reconciliar com o pai e com a mãe, que é muito do que a gente faz na terapia da constelação sistêmica familiar, né? A pessoa se reconcilia, perdoa o pai, a mãe, que são coisas que estão lá no inconsciente, né? E na própria Bíblia fala isso daí também, né? Honrar pai e mãe, né? Isso mesmo. E como que são as avaliações lá? Como que vocês avaliam os clientes que passam por lá? Como que é essa triagem para saber o que ele precisa, o que ele não precisa? A gente faz uma entrevista, que é lá a ficha de anamnese, faz várias perguntinhas para ele, e conforme ele vai dando as respostas, tem várias perguntas ali que eu já consigo identificar, inclusive, em qual camada ele tá. Se eu posso abrir para ele que ele tem que trabalhar o autoconhecimento, que ele já tá naquela camada da identidade, ou se não, se ele vai falar, né? Tem muitos que eu falo assim, eu sento assim com a pessoa e eu falo, e você acha que isso tem um fundo emocional? Não, imagina, nunca! Então aí você já sabe Já sei que ele não tá naquela camada. Aí às vezes eu pergunto assim, legal. E assim, você acha que a posição que você tá dormindo, etc. Jamais, jamais. Não tem nada a ver. Isso daí é uma dor que eu tenho, eu já sei que eu também não vou poder trabalhar com ele a mudança de hábitos. Então aí ali eu já classifico em que camada ele tá. Por quê? Porque é como se fosse uma academia mesmo. Eu não posso colocar um peso maior do que a pessoa suporta, senão ela vai se machucar. Então, se eu forçar ele trabalhar aquela camada, ele não tá pronto, inclusive ele não termina o tratamento. Né? Entendi. E aí, ó, agora chegou a hora de você perguntar. Eu vi esse monte de coisa aqui em cima da mesa aqui. E daí, quando ele descobre o que a pessoa precisa, ele indica as terapias. Luiz, explica pra gente aí o que é essa arma aí que você trouxe aí, ó. Eu trouxe o revólver aqui pra mostrar pra vocês, que na verdade são as ventosas, que são aqueles copinhos, né, que são feitos nas costas das pessoas. Aqueles negocinhos que Isso. chupa assim, né? E aí, dependendo da cor que fica, inclusive a gente sabe o que tá acontecendo com cada um dos órgãos. E aí, cada órgão tem a ver com uma emoção também. Cada Então, cor que fica, assim, quando você tira a ventosa, fica uma cor. Vou Fica te uma cor. contar. Nunca tinha feito. Fiz faz uns 15, um mês, porque eu tinha medo que ia ficar toda manchada. Aí fiz tudo, o rapaz tirou, quando tirou, eu falei, nossa, ficou muito roxo? Ele falou, não ficou nem marca. Eu falei, mas não fica roxo? Ele falou, não, depende. exatamente. Então explica pra gente por que depende. Tá vendo o que novamente acontece. o medo, né? O desconhecimento faz as pessoas não quererem fazer. Isso mesmo. Então, na verdade, cada corzinha aqui, que dependendo do jeito que ficar, tem uma explicação, né? Eu acho que é melhor mostrar pra lá. Acho que fica melhor. Aí dá pra E aí ver? cada cor Tá, tem uma né? explicação e cada região aqui da coluna é um órgão, né? E aí cada órgão também tem a ver com uma emoção. Então o fígado tem a ver com a raiva, o coração com a angústia, com a ansiedade, né? E aí a gente tem um diagnóstico não só físico, interno dos órgãos, como também emocional, tá? Isso é o que as ventosas fazem. E elas soltam a musculatura da coluna para depois a gente fazer os ajustes da quiropraxia, que é o ajuste e alinhamento das articulações do corpo, né? Isso E aí aí- é maravilhoso. E aí eu já adianto que quiropraxia não é igual o vídeo do YouTube, tá? Que a pessoa tá lá deitada e vai plá, plá. Essa é aquela É que a bem mulher diferente. torce, que eu fiz É, uma a vez. Sandra. Nossa, ela É que quase me arrebentou. nós conhecemos uma terapeuta também que ela trabalha com várias terapias. E aí tem Ela- a quiropraxia, a gente tem o shiatsu, que é a acupuntura, só que no formato de massagem. Então, em vez de a gente usar as agulhas, Vocês a gente vai lá e pressiona as regiões. E tem a craniopuntura, que é uma acupuntura específica para a parte de dores, né? É uma acupuntura neurológica que vai direto ali na dor. E aí uma das coisas que eu gosto de trazer e mostrar são as agulhas, né? Porque as pessoas também têm muito medo de agulha. E aí só para mostrar a finura, acho que não dá nem para ver. Não dá nem para ver, ó. É Tá tão vendo? pequena, tão... Tem que juntar 5 agulhas dessa para dar uma agulha de injeção. E é Então quando a aquilo que você pessoa vai lá falou, com né? medo, eu falo, já tomou vacina do Covid? Você tomou, Você você aguenta. Daí você nem sente. É aquilo que você falou, né? O conhecimento. A pessoa não conhece, né? Exatamente. E aí gera um preconceito, Um preconceito. aí fica naquela, não vou fazer, será que vai ser bom, não vai? Aí eu tenho aqui a auriculoterapia, que são aquelas sementinhas na orelha, né? Que a Já gente fiz isso coloca aí, já. também. Já. Apertando E assim, por né? que que dá certo? Que a orelha, na verdade, ela é um bebê, ela é um feto. Uhum. Então tudo que tem no nosso corpo
também tem na nossa orelha, tá gravado na nossa orelha. Isso daqui a gente chama de um microsistema, né? Aí a gente tem os florais, né? Os florais de Bach são uns remedinhos naturais feitos à base das flores, que a gente também indica, dependendo do caso. E a reflexologia podal, que é aquela massagem no pé que também tem todos os nossos órgãos nos pés, né? O diagnóstico da acupuntura a gente faz todo pela língua. A gente observa a língua da pessoa e dependendo da coloração, etc, que tá, a gente consegue entender o que tá acontecendo com ela. Existe... pela língua. Caramba. Aí tem a terapia pela mão também, porque a nossa mão, se você for parar pra observar, aqui tem as pernas, os braços, o pescoço, a cabeça, que são os órgãos, né? E essa daqui é uma das terapias que eu mais sofro preconceito lá na clínica, né? Que é o Reiki, que é a técnica de imposição de mãos, que é o equilíbrio dos chakras, né? Todo que mundo o pessoal acha que é relacionado a fala espiritismo. Religião, eu cheguei já a ouvir que é macumba, que não sei o que. O que é o Reiki, na verdade? Esses locais aqui coloridos, na verdade, são as 7 principais glândulas do corpo. E cada glândula, né, tem a ver com um hormônio, com um neurotransmissor. Então, quando a gente equilibra aqui através de alguns toques sutis, a pessoa está equilibrando, na verdade, toda a parte hormonal, né? E assim, gente, eu atendo lá na clínica gente tudo quanto é religião. Inclusive, 3 dos meus melhores clientes hoje são pastores evangélicos. Por quê? Porque são pastores que já têm a cabeça aberta. Inclusive, indicam os fiéis lá para ir na igreja. Na igreja não, desculpa, na clínica. O Reiki, hoje em dia, é uma terapia que já tem até dentro do SUS. Sim. Né? É aceita pela OMS. Eu fiz o meu curso de Reiki inteiro no Senac. Então, assim, se fosse uma religião, se fosse uma seita e ensinar no Senac, eu acho que não, né? Claro que não. E essa daqui, ó, é a técnica que eu mais aplico lá na clínica hoje em dia, que é o alinhamento biossistêmico, que ele é uma das técnicas usadas dentro das 7 camadas da cura. Que é o quê? A pessoa, ela tá tendo uma vida normal, né? Que é esse equilíbrio aqui dinâmico. Ela passa por um trauma, por isso que eu acredito que toda doença tem um fundo emocional, né? A gente tá falando muito do câncer. Eu acredito que até mesmo o câncer tem um fundo emocional depois de tudo que eu já presenciei na clínica e de tudo que eu já vivenciei lendo os livros. Ela passa por esse pico de estresse e aqui o conflito se resolve, que é o que a gente chama nessa parte aqui de doença. O que é a doença, então, na verdade? É o corpo da pessoa tentando se reequilibrar, explicando para ela que ela precisa, por exemplo, fazer uma pausa, né? Mudar os hábitos, etc. Alerta, né? É um alerta. Então, a gente usa essa técnica que é chamada alinhamento biossistêmico justamente para a pessoa ressignificar os traumas, né? Assim, vocês podem perceber uma coisa que eu acho que talvez vocês nunca tenham parado para observar. A gente está aqui no Outubro Rosa e vai entrar no Novembro Azul. Sim. Outubro Rosa, a gente está falando da mama, que é uma parte relacionada à sexualidade da mulher, não é? Sim. E a próstata, também não é? Sim. E a grande maioria dos pacientes que eu atendo, 8 ou 7 em cada 10 sofreram algum tipo de abuso na infância. Caramba. Tá? Então, esses traumas, essas questões ficam às vezes lá no nosso inconsciente. A gente acha que a gente tá vivendo a nossa vida e tá tudo bem, só que o nosso mental, o nosso emocional, o nosso psicológico tá lá. Então, eu acredito que quando tem essa produção descontrolada das células, não é por acaso. Ou é a alimentação, ou é o sono da pessoa, mesmo porque a doutora sabe aqui que quando a gente dorme, o nosso corpo faz toda uma limpeza de eliminação de radicais livres, etc. E hoje em dia, a gente que dorme 4 horas, 5 horas, 3 horas por noite. E é aquilo que eu disse do cortisol, né? É nesse momento que o cortisol vai diminuir e aí vai liberar uns hormônios bons, né? Então tá tudo conectado, a parte emocional, os hábitos, os pensamentos, tudo, né? Legal. E esse negocinho aqui, que eu tô curioso pra ver esse negocinho aqui. Isso daqui... Essa tigelinha aí. É um instrumento tibetano que eles usam pra fazer meditação lá no Tibete. Então ele emite uma frequência aqui. Caramba. E aí se eu segurar ele abafa. Que é justamente para induzir ao relaxamento. Né? Como lá na clínica a gente também tem o yoga, as aulas de meditação, então a gente usa às vezes para finalizar uma meditação. Mas na verdade é um instrumento de percussão, assim como é um tambor, etc. Só que segundo os estudos, né, ele devido à frequência que ele emite, faz a gente se acalmar. Aqueles hertz, né? Uhum. Muito legal. Tem mais coisa aí pra mostrar pra nós? Eu acho que Nós somos curiosos, né? Nós somos Mostrei curiosos. tudo. Mostrei Olha só, então, muito bom.
Bacana, mostramos tudo. Mas vamos lá. Tem ainda pergunta ainda pra nós aqui, ó. Quais as técnicas holísticas você mais utiliza em sua prática e por quê? Ó, hoje em dia, a que é mais solicitada de todas, por causa dessa questão da dor na lombar, é a quiropraxia. É. E em sequência, a acupuntura e o reiki, porque em segundo lugar de queixa lá na clínica depois da lombar, é a ansiedade e depressão, né? E o reiki, como ele equilibra toda a parte emocional juntamente com a acupuntura, são as técnicas que a gente mais usa lá hoje em dia. Pra depressão e pra ansiedade? Depressão e ansiedade. É o reiki e o que mais? Reiki, acupuntura e a massagem relaxante também, né? legal. Pra ansiedade e pra depressão. Bastante gente que sofre aí com de ansiedade, depressão. Que já tá acabando, viu? Só Tá pra te acabando? avisar, Puxa, já. o papo no tá fim bom. já. Eu tenho um monte de A pergunta gente ainda foi pra fazer aqui falando. ainda. Mas vou puxar esse que ele falou das que mais procuram. E qual você acha que seria mais indicada? Sim, se você tivesse que escolher uma. Se a pessoa tivesse com um sintoma físico, eu sempre aplicaria nela o alinhamento biossistêmico. Mas a pessoa tem que estar preparada, ela tem que estar na camada da perspectiva. São poucas as pessoas que estão dispostas a fazer uma investigação mais profunda e realmente resolver a causa raiz do problema, que, na minha opinião, é emocional, né? Eu queria fazer uma pergunta pra ele antes de acabar. Faz, que pode eu já Vou tava deixar, aqui já. vou deixar ele Manda fazer. segurar aqui mais um pouquinho aqui uma pergunta que eu vi num outro podcast que ele respondeu. Eu achei bacana. Como a ciência explica a fé e os milagres? Ah, legal. Legal essa pergunta, Sim. né? Puxa. Então, o que acontece? Uma das técnicas mais interessantes para a gente fazer em relação à fé e os milagres é o quê? Imagina se você já agradecesse uma coisa e ela ainda nem tivesse acontecido. Verdade. Isso é a fé. E sim. Você agradece sem ao menos ter acontecido. Agora acontece que dentro do nosso cérebro foi comprovado cientificamente que todos os dias a gente faz novas conexões, que são as novas sinapses, as novas conexões entre as células do nosso cérebro, que são os neurônios, Sim. tá? E foi comprovado também, cientificamente, que o verdadeiro cérebro da célula não é o núcleo. Então a gente tem a célula e achava que o núcleo mandava todas as informações, e não é. O verdadeiro cérebro da célula é a membrana. Na membrana da célula vem os neurotransmissores que dão o comando para o que a célula precisa fazer. E os neurotransmissores, eles são liberados pelos nossos hábitos. Então, se eu começo a imaginar, a viver, a sentir aquela cura como se ela já tivesse acontecido, é como se eu tivesse a mente, né? Pelo próprio nome como fala, a mente mente. E a gente conta tanta mentira, a gente sofre tanto com tanta coisa que nem acontece. Agora imagina se eu vivesse ao contrário. Eu já estivesse experienciando coisas boas na minha vida sem ao menos ter acontecido. Isso é a fé. Sim. E aí o meu cérebro ele vai criando novas conexões como se aquilo já fosse verdade. Que é o famoso que a medicina chama de placebo. A pessoa toma lá uma coisinha de açúcar ou um negócio lá de água Farinha. e acha que é tão real tá que bem, né? os sintomas, ela diminui a febre, para de doer E não é nada. e não é nada. Então, eu falo, né? Você mesmo é o próprio placebo. E é assim que hoje em dia a própria neurociência explica essa questão da fé e dos milagres. A pessoa acredita tanto que o corpo dela se reestrutura, se reorganiza todo, não só a nível da parte da mente, que é a sinapse das conexões, como também através da reorganização das células, que é mais ou menos como a gente explicaria quando a pessoa tem uma cura espontânea, uma remissão espontânea, que é quando ela tem um tumor ou sei lá, vai fazer o Some. exame, cadê? Não tem mais nada. Sumiu. Isso. Eu já Então, vi. já viu também? Já, Milagre? Já vi no hospital, quando eu trabalhava no hospital. Olha só. O paciente internou, tava o exame lá, com o tumor. E aí no dia da cirurgia eles refazem, né, os Sim. exames. Tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. É Deus. E aí, geralmente, né, infelizmente a medicina arquiva, ela não vai atrás e pergunta pra pessoa, mas o que você fez? O que Sim. você mudou no seu dia a dia? Como que sumiu, né, do nada? E aí é isso que, por exemplo, essa médica aqui, que é a doutora Kelly Turner, de Harvard, ela chegou a 9 fatores em comum das pessoas que se curaram de câncer de mama, de próstata, etc. O que elas fizeram? E aí a gente tem aqui, eu posso falar algumas dicas? Claro. Claro. Ó, mudaram radicalmente a dieta, assumiram o controle da saúde, seguiram a sua intuição,
usaram ervas e suplementos, liberaram as emoções negativas que estavam reprimidas, aumentaram as emoções positivas, aceitaram o apoio das pessoas que estavam ao lado, trabalharam a sua espiritualidade e tiveram um propósito de vida, uma forte razão para viver. Olha, Então, aproveitando então Outubro Rosa, acho que é uma boa dica esse livro aí para quem sim, quiser, né? até para quem até mesmo não tem suspeita, que é justamente se você viver desse modo, você já tá vivendo uma vida totalmente preventiva já. Sim. Né? E é isso que a gente também tá usando como base para explicar as 7 camadas da cura, né? Porque no final de cada capítulo vai ter tarefa. Porque eu brinco, eu falo assim, a gente é um monte de Homer Simpson, né? A gente fica lá deitadão, não quer fazer nada. Então tem que ter tarefa, vai ter nota também pra pessoa dar pra ela mesma uma autoavaliação de 0 a 10, o quanto ela se dedicou naquela tarefa pra sair do lugar. Caramba, que legal. Renata, infelizmente, Acabou de novo, acaba muito rápido isso. nós temos que pegar mais 2 horas agora de programa, 3 horas. Deixar uns porque 3 horas aí todos os nossos entrevistados tá deixando um gostinho de quero mais, porque a gente não termina com as perguntas. É muita informação boa, né? É muito, muito legal. Essa é a ideia nossa, né? Informação boa. Vamos agradecer quem? Agora? Os nossos patrocinadores, eu fiquei, quem? Depois, ó, vão brigar comigo. Vou começar pelo Grupo Cerealista Brasil, pra eles não ficarem bravos, chateados, ó. Amendoim. Trazem os amendoinzinhos. Que é o meu preferido, vou elogiar aqui eles Tá também, vendo, ó. ó? Meu preferido. Fizeram- Haroldo, tem que trazer, Luiz, tem que trazer Ganhou pontos os, aqui com o Luiz. os provolônio, Haroldo. Os provolônio é gostoso. E ao Grupo Alpina, Alpina Veículos, Alpina Beauty. E, é claro, ao Luiz, que deu o tempo dele aqui, explicou tanta coisa legal pra gente. Acho que são novas oportunidades da gente se conhecer, de se autoconhecer, né? E agradecer o pessoal do Salame Caipira, que é o nosso novo patrocinador. Deu até um bonezinho aqui, ó. Bonezinho pra mim, eu vou Gostoso, usar. viu? A gente Obrigado. comeu. Aqui, ó, já foi, ó, um salame inteiro aqui, quase aqui na nossa entrevista. E no próximo programa, manda mais salame pra nós, Nikiba, que nós gostamos. Gostamos? Gostei. Muito bom. Vou comer. E eu vou deixar um presente aqui pro Marcelo, uma sessão de quiropraxia pra ele cuidar das costas Aí, dele. ó, de uma vez por Olha! todas. já ganhei. Já Ó, vou deixar na agenda dele pra ele não perder. Isso, pra ele não É, faltar. pra mim não perder. E pra vocês que estão assistindo, se mandar mensagem aí no meu WhatsApp ou na rede social, posso deixar Claro, o com WhatsApp certeza. social? Então é o @holoclínica com H no começo, HOLO Clínica, ou o meu WhatsApp que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262 e falar assim, ó, eu ouvi você lá no São Caetano Debate, você também vai ganhar uma sessão, mas só se falar, ouvi Boa. você lá no São Caetano Debate com o Marcelo, eu quero a minha sessão. Então nós Aí, vamos divulgar, gente, nós viu, vamos hein? divulgar, hein, pessoal. Vamos A gente encher vai deixar o Instagram e o telefone dele lá no Ó, comentário. lembrando aqui para finalizar, a voz do povo de São Caetano, mande mensagem 11 9 7228 1431. Quero ouvir o que vocês querem dizer para nós, né? Vamos abrir o microfone aqui para tudo que vocês quiserem falar. Então Agradecer é isso, minha gente. esposa que tá aqui, Nossa, ó, assistindo o podcast ao vivo. Legal. A jornalista Lara que tá aqui com a gente também, que tá me ajudando a escrever o livro. Uma Ah. forte parceira, tem que passar, né? Não pode escrever qualquer besteira lá. Então tem Alguém toda a tem que correção dos revisar, erros de né? português e tudo mais. Agradecer as duas moças aqui, principalmente a minha esposa aqui, né? É lógico. Mulher da minha vida, né? Não fala dela pra você ver. Uma vez eu não falei da minha aqui, eu quase não entrei em casa. Aí, ó, tá vendo? Amor, um beijo, ó. Aí, ó. Ficou Eu com tô medo só agora. de Um beijo. olho. Você deu o gancho vendo, agora, né, eu mãe? aproveitei. aproveita. Deixar um beijo aí, um abraço pros meus filhos também, todos. E vamos finalizar aqui. Muito obrigado, engenheiro da cura, Luiz De Vitro. Muito obrigado aqui, a minha parceira. De novo. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, Obrigado. viu? E vamos pro nosso próximo. Sexto, na quarta-feira que nós vamos gravar com o professor Marco. Nos Isso aí. aguarde. Até lá, gente. Valeu, abraço. pessoal. Obrigado. Beijo, tchau.